Neste quadro, nós temos um exercício do que seria um aprofundamento da crise na Europa. Qual seria a consequência desse estresse maior sobre as várias regiões do mundo, né? Então, nós podemos ver que as regiões que mais seriam afetadas por um agravamento dessa crise, por um estresse, seriam as que estão assinaladas em vermelho. Os países que estão em vermelho são os que podem perder até 3% de crescimento do PIB, caso haja um estresse maior na crise internacional. Ou seja, o país ia crescer, digamos, 3%, ele vai crescer 0%, em função da crise. Aquilo que está em vermelho são principalmente os países da Europa e mais o norte da África, que estão nessa condição. Em amarelo, aqueles que sofrem uma perda de 2% a 3% do PIB, está localizado, seria o Reino Unido lá em cima, né? Deve ser ali Finlândia, etc. Poucos países com essa repercussão. Depois, nós temos os que terão um impacto moderado, ou seja, uma perda de 1% a 2% do PIB, são aqueles em verde. Então, temos ali a Rússia, Canadá, Estados Unidos, Austrália, etc., África do Sul. Perderão uns 2% caso haja esse estresse maior. E, felizmente, os países menos afetados pela crise, que terão uma redução menor de PIB, em torno de 1%, são os países da América Latina e da África, né? Portanto, nós estamos... Isto aqui é um estudo do Fundo Monetário, não é nosso, isso é uma conclusão do Fundo Monetário. Felizmente, a América Latina e o Brasil estão entre os países que, caso haja um estresse maior, sofrerão uma perda de PIB em relação àquilo que estava projetado em torno de 1%, né? Então, se fossem crescer, sei lá, 5%, cresceriam 4%. Mas o importante é que continuarão crescendo e não sofrerão uma recessão. Passa adiante. Bom, tendo em vista esse cenário mais adverso, quais são os desafios principais que nós temos para 2012? Nós temos que o desafio de acelerar o crescimento num cenário mundial diverso, o que não é uma coisa fácil, evidentemente, por isso que está colocado com desafio. Não é algo trivial, não é algo automático, é preciso muitas ações para que isto possa se concretizar. E isso passa pela dinamização dos investimentos, os investimentos têm que crescer, manter o mercado interno forte, continuar mantendo o fortalecimento do mercado interno, a solidez fiscal e o controle da inflação são fundamentais, manter o câmbio favorável, porque o câmbio define, em grande parte, a competitividade dos países. E é preciso ampliar o crédito e reduzir as taxas de juros do sistema financeiro, ou seja, é preciso continuar reduzindo o custo financeiro no Brasil. Além disso, continuar as reformas do sistema tributário orientado pela desoneração, continuar a desoneração do sistema tributário brasileiro. E, finalmente, por último, mas não menos importante, reduzir o custo da energia, logística e infraestrutura. Esses últimos desafios são desafios permanentes, diga-se de passagem, independem da crise. A economia brasileira tem sempre que enfrentar esse desafio de reduzir o custo financeiro. Nós temos que permanentemente buscar reduzir o custo financeiro. E temos que buscar sempre reduzir o custo tributário, reduzir a tributação, assim como o custo da energia, logística e infraestrutura. Porém, no momento de crise, esse desafio torna-se mais importante, ou seja, devemos nos dedicar mais a obter essas reduções de custo no país, para que o país possa ser mais competitivo no momento em que todos os países ficam mais competitivos.